tá? A gente tem, na verdade, o ultrassom transvaginal com preparo intestinal e mapeamento de endometriose. Então, é um ultrassom também realizado de forma transvaginal, tanto transvaginal quanto abdominal, em que a paciente, antes da realização do exame, é submetida a um preparo intestinal. Então, o uso de laxantes, para limpar realmente ali o intestino, né, e facilitar a visualização dos órgãos. A grande questão é que o médico responsável por fazer esse tipo de ultrassom, ele tem que ser treinado para fazer mapeamento de endometriose. Então, muito mais do que o ultrassom, é a pessoa que está fazendo o ultrassom. Ela tem que ter o olho treinado para poder dar o Que às diagnóstico vezes ali. pode ser uma lesão muito pequenina, né? Exatamente. A descrição das lesões de endometriose são espessamentos. Então, ele tem que visualizar a estrutura pélvica e notar que ali existe um espessamento da estrutura, principalmente isso. Eu que faço ultrassom vascular deve ser muito difícil de ver, né? Bem detalhe. Então realmente não é qualquer ultrassonografista que tenha capacidade de fazer, realmente tem que ser um ultrassonografista treinado. E a gente tem também a ressonância magnética da pelve, certo? Também pode ser feita com preparo intestinal e com gel endovaginal. Justamente o ideal também é que seja feito por um radiologista com os olhos treinados para ver endometriose. Então, quanto mais radiologistas, mais ultrassonografistas a gente tem treinados para ver esse tipo de lesão, melhor a qualidade do exame. Olha, vou longe agora a minha cabeça. Talvez seja melhor num período de ovulação, que o endométrio está mais gordinho, talvez? Acaba que Tanto não tem faz. diferença, não. Porque a gente vai ver as lesões mesmo de endometriose, então geralmente É vem em forma de espessamento, né? espessamento, de nódulos, e É, porque o da minha aí cabeça aqui macroscópica de leigo é que o endométrio sai desse Mas tamanhozinho para fez este. sentido, né? Porque eu falei para você que eram ativados, né, durante a Mas também não é, menstruação, né? Daqui para cá, exagerei, eu acho. mas não vai fazer diferença no nosso exame. Mas tentei. Ótimo. Além da ressonância, além do ultrassom, tem algum exame de sangue, alguma coisa que possa ajudar no diagnóstico? Ah, então, o diagnóstico basicamente clínico, a gente tem esses exames subsidiários para ajudar. De exame laboratorial, você deve ter até ouvido falar na época da faculdade do marcador tumoral CA 125. Sim, ele é para outros cânceres, inclusive. Exato. E na endometriose ele costuma estar aumentado também, tá? Então, geralmente o CA 125 acima de 100 ali, ele sugere para a gente endometriose. A questão é que ele não serve para a gente para diagnóstico, porque se ele vier normal e a gente tiver todos os outros critérios, a gente não vai afastar. E a mesma coisa, se ele vier alterado e só ele vier alterado e a gente não tiver a clínica, também a gente não dá o diagnóstico. Então, na verdade, a gente não usa ele para diagnóstico. Muitos colegas acabam pedindo esse exame mais para acompanhamento mesmo, mais para ver atividade de doença, acompanhar mesmo o nível e correlacionar com a clínica. Mas ele não serve para diagnóstico. Excelente, é o que eu amo da medicina. Entre o exame e o paciente tem que ter um médico, não É, adianta. Não exatamente, não adianta. adianta. Não adianta vocês olharem no Google, tudo isso. Às vezes a gente se assusta muito e vai ver algo muito mais simples, ou a gente ignora e é algo que demanda mais cuidado. Exato. E aí, nisso de pedir exames adoidadas, aí vem paciente com CA 125 aumentado e cadê? Cadê o resto da clínica? Cadê o paciente, né? Exato, a gente vai tratar exame, não adianta. Uhum. Agora, uma das dúvidas minhas, a endometriose, você tem a menstruação, ele desaba o endométrio, sangra e tal, a menstruação. E se eu tiver muita endometriose intraabdominal e tudo mais, além da dor e tudo mais, esse paciente pode ter anemia também? Não chega a fazer esse nível de sangramento. Então, não chega a produzir esse nível de sangramento, é mais ativação e, e a inflamação mesmo que acontece ali durante o período menstrual. É, mas já que a gente falou um pouquinho disso, a gente tem alguns casos que a gente tem endometrioma ou endometriose de umbilical. Então, algumas pacientes que já se submeteram a alguma cirurgia, ou então paciente pós-cesárea, e que de alguma forma, algum foco de endométrio vai para ali na região mais próxima da pele. Eu E já ela ouvi isso faz. aí, que aí você abre e às vezes implanta em outro lugar. Exatamente. E aí ela faz, às vezes, um caroço na região do umbigo, na região perto de cicatriz da cesárea. E quando tá bem superficial e a mulher menstrua, ele sangra durante a menstruação. Uau! Você já viu isso? Já.
Eu sangra não. mesmo. Então, eu não sou especialista, mas que interessante. Então, realmente tem ali aquelas células que são ativadas durante a menstruação. O endométrio ele é um oportunista, então, né? Ele gruda com uma certa facilidade até, né? Você falou até em ligamento, que é uma estrutura que nem tem uma circulação importante nem nada, ele gruda em tudo. Exato. E vai criando ali placas, vai criando espessamentos e devido à inflamação, aderências e realmente a pelve ela fica toda grudada. Imagino a dificuldade cirúrgica, né? É, Talvez seja um dos motivos que o diagnóstico precoce seja muito interessante. com certeza, Que você consegue tratar isso no processo com inicial. certeza. Sobre a questão dos tratamentos, do diagnóstico ainda, você falou da cirurgia, isso me chamou a atenção. Eu tenho que operar, fazer uma biópsia, né? Tirar o que acho que eu tenho que tirar e ver o que que é. Então, um dos diagnósticos pode ser feito por videolaparoscopia, para não ter que abrir. Às vezes eu tenho quase certeza que é endometriose. Pelo que eu entendi, pode acontecer isso. Olha, não posso garantir que é, Uhum. mas eu preciso ver. Mas eu posso fazer por vídeo, algo mais tranquilo, menos invasivo do que Invasivo. abrir uma barriga inteira. Hoje em dia, o preconizado para endometriose são as cirurgias minimamente invasivas, tanto laparoscopia quanto a cirurgia robótica. E principalmente por conta da visão que a gente tem com a cirurgia minimamente invasiva. Então, como as duas, a gente usa uma câmera que a gente consegue bem perto da lesão, identificar bem perto as estruturas. Hoje em dia, o preconizado é que não se faça nem cirurgia aberta para endometriose, que seja realmente minimamente invasiva, pensando justamente nesse detalhamento da visão, das estruturas para a gente conseguir localizar bem os focos e realmente tirar ali só o que for necessário e restabelecer a anatomia. A cirurgia aberta ela ficaria mais para aqueles casos que vai ter que mexer em outra estrutura. Por exemplo, ele machucou muito o ureter lá, ele machucou muito a bexiga e tem que mexer na bexiga. Aí talvez a cirurgia aberta seja para isso também. E bem difícil ainda assim. É, Hoje em dia a que gente bom. consegue fazer tudo de forma minimamente invasiva, então são pouquíssimos os casos de endometriose que realmente vão precisar de uma cirurgia que a gente fala de aberta, né? Que é a cirurgia laparotômica. E do procedimento de tratamento agora, eu vou continuar na cirurgia, depois a gente vai para essa. Na cirurgia, o que eu tenho que fazer? Tirar tudo que foi endometriose, se eu deixar um pouquinho, pode crescer tudo de novo. Como é que é esse procedimento? Pergunta de US$ 1 milhão, viu? Boa, gosto. Gosto do 1 milhão e queria ganhar agora. Então, assim, a gente tem algumas escolas europeias, escolas americanas, sim, grandes centros médicos, né? E cada uma, às vezes, diferem sobre o que a gente precisa fazer de fato na cirurgia de endometriose. Então, restabelecer a anatomia é imprescindível, tá? Então, a gente realmente liberar ali todas as aderências que foram feitas, né? Soltar os ovários, que às vezes está grudado no útero, soltar o útero do intestino. A gente tem algumas lesões que são mais superficiais da endometriose e tem endometriose profunda. A superficial, a gente não tem um consenso muito certo sobre retirar ou não. Aqui no Brasil, que eu conheço, que todo mundo realmente retira também essas lesões, aproveitando que já está ali na cirurgia, certo? Sim. E a profunda também a gente tenta retirar o máximo possível. Só que existem casos em que a gente tem um risco muito grande de lesar estruturas. Então, quando a gente comentou, por exemplo, do ureter. Então, algumas lesões de endometriose, elas acometem muito o ureter, acometem nervos importantes. Então, a gente tem que dar uma parada e pensar um pouquinho, opa, vale a pena a gente ir mais a fundo nisso aqui ou não? Porque se a gente for mais a fundo, a gente pode também causar Sim, algum dano pesar para o os riscos, paciente. né? Exato.